Opa! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma, você está no canal do Prof. Guma, canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática e que neste momento estou gravando o UEL 2020. E aqui eu vou fazer hoje a questão talvez mais confusa da UEL 2020. Você já ouviu falar em tubos de Pitot? Tubo de Pitot? Já ouviu falar sobre esse tubo? É um aparato experimental que é colocado em aviões para medir a velocidade de um avião. Se você não sabe sobre isso e quer entender o funcionamento desse cara, mesmo que isso não sirva para responder essa questão, fique comigo até o final do vídeo que no final eu coloco uma surpresa para você. Sempre coloco um desafio para você tentar fazer. Bora lá então, não se esqueça antes de se inscrever no meu canal. Vai, se inscreve aí, porque esse material que eu tô te fornecendo é gratuito, eu não recebo nada, você não paga nada, e eu separo tudo bonitinho para você, para facilitar seu estudo. Você só precisa se inscrever para eu continuar gravando, tá bom? Bora lá então, questão na tela. Ó, deu uma apagada até. Até desenhei aqui, deixa eu apagar um pouquinho esse tubo de Pitot aqui, pum. Depois eu explico ele. Vamos ler primeiro o texto, ó. A figura a seguir destaca os tubos de Pitot, tá vendo aqui, ó, na carenagem do avião aqui, ó, na lateral, os tubos de Pitot de uma aeronave do Museu do Voo em Seattle. Presentes nas aeronaves em operação na aviação civil e militar, uma de suas principais funções é a aferição da velocidade dos aviões. É para isso que esse tubo serve, para você aferir, verificar a velocidade de um avião. Já já a gente explica como é que isso funciona. Agora que vem a pergunta aqui que eu quero que você tenha atenção. Ó. Com base nos conceitos, isso aqui é fundamental para você poder responder essa questão. Enquanto você não entender esse comando aqui, ó, com base nos conceitos de mecânica, eu ia destacar aqui, mas eu esqueci que eu desativei essa aba aqui. Com base nos conceitos da mecânica de fluidos, assinale a alternativa que representa corretamente os princípios físicos utilizados para explicar o funcionamento do tubo de Pitot. Tá ali o desenho, já vou explicar, mas deixa eu chamar sua atenção mais uma vez aqui, ó. Ele quer que você se baseie nos conceitos da mecânica de fluidos. Mecânica de fluidos, quer dizer, vasto assunto da mecânica de fluidos. Baseado nesses conceitos, como que eu posso corretamente explicar os princípios físicos por trás do tubo de Pitot? Então não é para você saber como funciona o tubo de Pitot a princípio. Você vai ter que ver, você vai ver, nós vamos ver que nessa questão bastava você saber um pouco não, mentira. Bastava você saber muito sobre mecânica dos fluidos, tá bom? Se você manja muito de mecânica dos fluidos, você responderia essa questão. Com tranquilidade? Ah, não sei. Eu julgo essa questão bastante difícil, tá, gente? A verdade é essa. Eu acho uma questão bastante complicada. Vamos entender como é que funciona o tubo de Pitot antes de eu ler as alternativas, que não adianta nada. Olha só. O tubo de Pitot funciona assim, pessoal. Já fiz o desenho pronto para não perder tempo. Ele é um tubo aqui, onde dentro dele, tá vendo? Ó, aqui onde está com o meu mousezinho, ele tem um tubo que é fechado, na verdade, interligado nesse U que é aberto aqui, tá? E dentro desse tubo passa ar. Então, quando o ar passa por ali, o ar passa aqui por dentro, essa velocidade desse ar, que é o V2 aqui, a velocidade do ar que faz aqui, faz com que a pressão na entrada desse tubo aqui, ó, ela diminua em relação a esse lado. Então, nós temos aqui uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão causada por conta da velocidade de escoamento desse fluido causa um desnível aqui nesse material que está aqui dentro, nesse óleo, nesse líquido que está aqui dentro. Então nós temos um tubo em U aqui. Aliás, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em cima um videozinho feito pela USP, pela Universidade de São Paulo. Um videozinho bem curtinho, acho que tem 2 minutos, cara, explicando como é que funciona o tubo de Pitot. Olha esse videozinho aqui em cima, para você entender como é que funciona o princípio básico do tubo de Pitot. O cara joga um ar aqui, e quando esse ar escoa por aqui, devido ao aumento da velocidade, tem uma queda na pressão. Isso quem explica é Bernoulli. A equação de Bernoulli nós conseguimos comprovar que onde a velocidade de escoamento de um fluido é maior, naquela região a pressão é menor. Tudo bem? Deixa eu escrever aqui, ó. Bernoulli. A equação de Bernoulli, eu não vou escrever ela toda aqui, mas ela nos mostra que onde a velocidade de escoamento for maior, a pressão é menor. Então, a velocidade de escoamento, ela tem uma relação de proporcionalidade com a pressão, que é inversamente proporcional. Tá? Então, onde a velocidade for grande, a pressão é menor. Então, veja que, se nessa região aqui, ó, na região 2 aqui, ó, eu tenho uma velocidade grande, que é a velocidade do ar, então nessa região a pressão é menor. Por isso, inclusive, que o líquido se desloca, né? O líquido fica mais alto de um lado do que do outro. Naquela região onde a pressão é menor, o líquido sobe um pouquinho, tá bom?
Beleza, isso é o que a equação de Bernoulli diz. Então, aí eu consigo, através de um equacionamento, fazer umas equações aqui e calcular essa velocidade. Como é que faz isso? Não sei, né? Mas eu vou usar esse desnível aqui. Quer dizer, eu não sei, eu sei, mas eu não vou contar para vocês aqui porque não é o objetivo da questão. Até porque a grande sacada desse exercício, galera, tava aqui, cara, ó. Olha a pergunta dele, isso é muito importante, meu. Quer dizer, quem ia perceber isso na hora, né? Tem que estar muito atento. Com base nos conceitos de mecânica dos fluidos. Ele quer que se você se baseie nos conceitos de mecânica dos fluidos, ou seja, ele não quer que você saiba necessariamente como é que são as equações de um tubo de Pitot. Aí ele fala assim, com base nos conceitos de mecânica dos fluidos, assinale a alternativa que apresenta corretamente os princípios físicos utilizados para explicar o funcionamento do tubo de Pitot. Então, gente, no tubo de Pitot tem uma série de coisas, ó. Tem equação de Bernoulli que a gente usa, tem equação da continuidade, tem diferença de pressão num líquido aqui num tubo U, tem uma série de coisas. Então, uma dessas coisas aí ele colocou na alternativa de uma maneira correta. Então, assim, na minha opinião, para você responder essa questão tranquilamente, você teria que manjar mais muito de mecânica dos fluidos, tá? E normalmente o tanto de coisa que tem que saber para responder essa questão não necessariamente você já viu no ensino médio, tá bom? Vamos lá. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa. A própria UEL solta uma explicação, né? Eu até coloco aí na descrição, tá lá na descrição, qual seria a justificativa da UEL para cada alternativa dessa, ou por que estava errado. E, cara, a justificativa é muito simplória, muito básica, não concordo, inclusive, mas eu coloco aí porque é a justificativa dada pela UEL, tá bom? Então vamos lá. Então vamos ler a letra A, com base nos meus conhecimentos de mecânica dos fluidos, tá? Letra A. A velocidade de um fluido que escoa no interior de um tubo é inversamente proporcional à densidade específica desse fluido em temperatura ambiente. Velocidade que um fluido escoa inversamente proporcional à densidade? Espera lá. Equação da continuidade. A equação da continuidade diz o seguinte: se você tiver um tubo aqui, fazendo um tubo assim, e esse tubo ele ficar mais grosso, até vou diminuir um pouco aqui. Se ele fica mais grosso, tá vendo que aqui, ó, tem uma área, vou chamar aqui de área 2, aqui nós temos uma área 1. A equação da continuidade diz que um fluido, aqui tem uma velocidade de escoamento V1 e aqui ele tem uma velocidade de escoamento V2. Você sabe essa equaçãozinha? Essa aqui você tem que saber, tá? A equação da continuidade diz que a área, que é a velocidade do fluido na região 1 vezes a área 1, é igual à velocidade do fluido na região 2 vezes a área do tubo na região 2. Equação da continuidade, ou seja, é uma constante, né? Ou seja, isso aqui é uma constante. A área vezes a velocidade, a área do tubo, ou velocidade vezes a área, é uma constante. Então, se você pegar e passar a área dividindo, você chega nessa formulinha aqui, ó, que a velocidade de escoamento é igual a uma constante sobre a área. Tá certo? A equação da continuidade eu poderia interpretar assim. E aí eu vejo o seguinte, ó, o que ele fala? A velocidade de um fluido é inversamente proporcional à densidade. Não, a velocidade é inversamente proporcional à área. Quanto maior for a área da seção transversal desse tubo, menor será a sua velocidade. Então está errado, tá bom? Beleza. Letra B. A variação da pressão em qualquer ponto de um fluido que escoa num tubo. Gente, quando você causa uma pressão num fluido, num líquido, num fluido, ele, se for um fluido incompressível, essa pressão ela é transmitida a todos os pontos. Equação, princípio de Pascal isso aqui, tá? Princípio de Pascal. Sempre que você causar uma variação, quer ver um exemplo? Pega uma bexiga, um saquinho, enche ele com água, faz um furinho, aí você aperta a bexiga, a água não espirra mais longe, ou seja, quando você aperta o saquinho aqui, você está transmitindo essa pressão essa variação de pressão que você causou aqui, ela é transmitida a todos os pontos do fluido até sair no pontinho lá. Essa é uma das coisas, esse é o princípio de Pascal. Então ele fala assim, que a variação da pressão em qualquer ponto de um fluido que escoa é inversamente proporcional à área da seção transversal desse tubo. Puxa, será? Vamos juntar aqui o conceito de Bernoulli com a equação da continuidade? Eu vou escrever assim, ó. Velocidade tende a variar, a área varia com a velocidade. Como é que influencia na pressão? Vamos pensar aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, ó. Se a velocidade de um certo ponto aumenta,
ou se a velocidade de um certo ponto de escoamento dentro de um duto, dentro de um tubo, ela aumentar, eu posso concluir que nessa região a área desse tubo diminuiu. Então um fluido está lá escoando por dentro desse tubo. Se a velocidade aumenta, é porque a área diminuiu. Equação da continuidade, acabei de falar isso. E a gente viu aqui que quando a velocidade aumenta pela equação de Bernoulli, a pressão diminui. Então se a velocidade aumenta, a pressão diminui. Sim ou não? Então qual é a relação que eu posso tirar de área com pressão? Se a área diminui, então a velocidade diminui, então a pressão é menor. Então, onde a pressão for menor é porque a área é menor. Então, volta para a letra B. A variação da pressão é inversamente proporcional à área. Não, amigo. Não. É diretamente proporcional, tá errado. E detalhe, a resposta que a UEL, a justificativa que a UEL dá para essa letra B, ela não analisa isso. Ela simplesmente fala da equação do princípio de Pascal, dizendo que essa variação de pressão ela é transmitida a todos os pontos, tá? Ok, mas ela é direta ou inversamente proporcional à área, tá bom? Tinha que saber isso. Letra C. A variação da pressão entre dois pontos no interior de um fluido, em repouso, é igual à razão da densidade do líquido... lei de Stevin, cara, olha quanta coisa tem que saber, ó. Bernoulli, equação da continuidade. Agora, lei de Stevin que diz o seguinte, que a variação de pressão causada entre dois pontos, ela depende da densidade, vou chamar de D, tá? Densidade ou massa específica do líquido, vezes a gravidade, vezes a diferença de altura entre esses dois pontos. Então, ó, a variação, letra C, ó, a variação da pressão num ponto, então ele diz, ó, a variação da pressão entre dois pontos, ou seja, o ΔP... é igual a razão, não é razão, tem razão nenhuma aqui, ó, é tudo produto. Razão significa divisão, já errou. Da densidade do líquido pelo desnível, ó, é a multiplicação da densidade pelo desnível e não razão. Isso aqui é o princípio, ou a equação de Stevin. Ai, que pecado, Guma. Você explicou com a cabeça na frente. Isso aqui é a lei de Stevin. Ai, desculpa. Então, de novo, ó, rapidinho. Variação de pressão, ela não é razão, mas ela é o produto da densidade pela gravidade pelo desnível, tá? E não razão. Beleza? Tá bom. Então, a letra C também está errada. Letra D de dado. A velocidade de um fluido que escoa no interior de um tubo é resultado do produto da densidade do mesmo pela pressão atmosférica. A velocidade de um fluido no interior do tubo é o resultado do produto da densidade do fluido pela pressão atmosférica. Putz, aqui a gente teria que abrir a equação de Bernoulli para você ver. Ó, a equação de Bernoulli ela fala o seguinte, que a densidade de um fluido vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, mais um fluido que está, deixa eu tirar minha cabeça daqui, escoando num tubo, mais densidade desse fluido vezes G vezes H, mais uma certa pressão externa, isso aqui é uma constante, pessoal. A velocidade de um fluido escoa no interior de um tubo é o resultado do produto. Ó, se você isolar a velocidade dessa fórmula aqui, você não vai chegar produto da densidade do mesmo pela pressão atmosférica. Você não vai chegar nisso. Não é isso que está mostrando a equação de Bernoulli. Aliás, se você olhar para a equação da continuidade, a gente já vê que a velocidade de escoamento é inversamente proporcional à área. Poderia simplesmente explicar por isso, mas não é suficiente, né? Eu teria que fazer essa análise pela equação de Bernoulli. Tá bom, gente? Então, a letra D está errada, mas você teria que ter um conhecimento um pouco mais apurado, né? Você tem que conhecer a equaçãozinha de Bernoulli aqui, ó. Letra E, tem que ser essa, né? A variação da pressão aferida em um ponto de um fluido, mesma coisa que a gente leu lá na letra B, ó, é transferida integralmente para todos os pontos desse fluido. Isso aqui é conhecido como o princípio de Pascal. Exatamente isso é verdade, quer dizer, isso aqui é uma verdade. E essa é a explicação para o tubo de Pitot. Por quê? Bom, então alternativa E, beleza, baseada nos nossos conceitos de fluido, de mecânica dos fluidos, nós entendemos que essa é a única afirmação verdadeira de todas aqui. O tubo de Pitot é muito mais do que simplesmente saber que a variação da pressão num fluido é igualmente transmitida a todos os pontos. Sim, isso é verdade, mas isso é muito pouco para saber sobre o tubo de Pitot. Bom, senhoras e senhores, é o seguinte, se você chegou até aqui, dá uma clicada naquele cardzinho que apareceu ali em cima, que tem todas as outras questões
da UEL 2020, uma prova bastante complicada. Aqui, ó, o rostinho do Gum para você se inscrever. E aí 2 vídeos, 1 e 2. Esses 2 vídeos são sempre vídeos de assuntos parecidos com esse. Então aqui, evidentemente, vou tentar colocar vídeos aí de lei de Stevin, princípio de Pascal, algo que já tenha caído no vestibular nesse sentido, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui, bons estudos e fiquem com Deus. Tchau.